A liga não vai olhar só para o dinheiro, quanto o meu clube vai receber, se ele for para a Libra ou para a LFO. É o calendário, é o gramado e é também um outro ponto que a gente vai falar agora, que é a arbitragem, né? A gente vem aí, igual o Pedro falou no episódio do Alex Miller que a gente citou, a gente estava conversando sobre o Campeonato Paulista e assim, teve o jogo nas quartas de final, foi São Paulo e Novo Horizontino. O pessoal do Novo Horizontino muito descontente com a arbitragem. Foi a Edna, foi a Edna que apitou o jogo, Foi. que ela deu o cartão vermelho pro jogador do Novo Horizontino, num lance que, assim, cada um com a sua opinião, lógico, mas a grande maioria entendeu que nem falta foi. A Edna tinha marcado pênalti, o VAR chamou, ela olhou, nossa, não foi pênalti, estava fora da área. Ela voltou e expulsou o jogador, então entendeu que foi falta. No jogo Corinthians e Mirassol, a Daiane Muniz sofreu muitas críticas por conta de um carrinho do Carrijo, né, por trás até o lance que o Pedrão falou da reclamação do Gil, é que na semifinal Corinthians e Santos, o Zé Ivaldo deu um carrinho ali no tornozelo do Yuri que poderia até quebrar a perna do Yuri, que o Yuri... Foi meio desproporcional. Não, fisicamente ele é muito forte, o Yuri, tanto é que jogou já no jogo seguinte, e o Gil reclamou, falou, pô, semana passada não expulsou o cara do Mirassol, né, e aí é isso, pô, mas se não expulsou, errou, vai cometer outro erro agora. Então, muitos erros, não só no Brasil, teve, obviamente, não só no Brasil, não só no Paulistão, no Brasil inteiro, teve, obviamente, o lance de pênalti, né? Ou não pênalti no Vitor Roque, ali na arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, que ontem apitou o jogo do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E ele deu um gol, eu não sei se você chegou a ver o lance, Não. foi um chute de fora da área. Mas aí, calendário do árbitro, tá vendo? Apitou segunda, apitou quinta. E eu não vou lembrar o nome do time, mas foi um chute de fora da área, que a bola, assim, desvia completamente na mão do cara e tá indo para um lado, vai no outro, e a arbitragem deixou passar também. Então, são muitos erros que acontecem. O Alex Miller deu uma declaração aqui muito interessante sobre a arbitragem, que é a coisa mais difícil de se fazer no futebol. É ser árbitro, porque ele até, vou roubar um pouquinho a frase dele, né, mas não exatamente as mesmas palavras, mas é o único integrante ali do jogo que não desliga em momento algum. Pô, se a bola tá no ataque, o goleiro do time, talvez, do time que tá atacando, obviamente, ele vai estar ali meio desligado. O árbitro não pode desligar, é muito difícil, tem que tomar ali milhões de decisões ao longo do jogo, em milésimos de segundos, e não sentado numa cadeira, né? Igual eu tô aqui sentado falando com vocês, né? É correndo, com atletas que tem nutricionista, fisiologista, preparador físico, uma estrutura assim de primeiro mundo, né? Na maioria dos casos, para poder desempenhar o melhor do futebol, e a arbitragem não tem nada disso, né? Não tem ali um treinador, um nutricionista, só se pagar do próprio bolso, e também tem a questão dos vencimentos, né? Do salário do árbitro, que na maioria dos casos não possibilita que ele atue só como árbitro. Então tem o trabalho dele de árbitro, normalmente tem um outro trabalho, tem a questão da família, com toda a pressão que a gente sabe, né? Aqui agora vou me colocar aqui na minha culpa. Quem nunca xingou o árbitro, né, no jogo de futebol? Como que você enxerga, Pedrão, toda essa questão da arbitragem, com muitos erros? Tem também questão de calendário, igual a gente falou, o árbitro apitou segunda, apita quinta, com um pagamento que talvez poderia ser melhor pelos valores que estão crescendo cada vez mais no futebol brasileiro. Cara, eu acho que você foi muito feliz em vários dos pontos que você levantou aí durante a pergunta, a explanação, porque a arbitragem para mim, a opinião, né, ela é a coisa mais instrumental do espetáculo, né? O Alex falou aqui, falou, putz, se você tem um árbitro que vai mal no jogo, o jogo não flui, né? Você tem problemas, você tem o próprio jogo Palmeiras e São Paulo, segunda-feira, deixou isso muito claro, reclamações o tempo inteiro, a turma volta do vestiário já sabendo que não foi pênalti, buzina na orelha do juiz, e começa a discussão de cartão no cartão, banco de reserva colocando pressão, aí vira o ciclo vicioso de novo. Então, e quando o árbitro vai bem, você vê que o jogo flui, que pô, a chance do jogo ser muito melhor é maior. E ninguém elogia. E ninguém elogia, é verdade. Então a arbitragem, ela é muito instrumental na qualidade do espetáculo, não à toa, eu tenho certeza disso. No futebol europeu a gente acha o espetáculo melhor porque a arbitragem é melhor. E aí, concordando pra caramba com o que o Alex falou, né, o Alex Miller aqui naquele nosso episódio com ele, cara, são seres humanos que estão expostos a milhões de pessoas criticando o trabalho deles, então diferente da gente aqui que tá no escritório, ar-condicionado, se a gente faz alguma cagada, com perdão do termo, cara, tem umas 10 pessoas vendo, vai, pode ser que um pouco mais, né, mas não tem 1 milhão e meio de pessoas vendo, te julgando em tempo real, não, né, vai passar na TV, te ofendendo. Né? Vai passar na TV dia seguinte, ali o lance. Exato, então tudo isso significa que esse cara tem que estar muito bem preparado,
do ponto de vista de performance, seja performance física, performance técnica, ele tem que ter um comportamento perfeito durante a arbitragem dele, então ele também tem que ser preparado para isso psicologicamente, para estar ali presente, tomando boas decisões. Então, para mim, e eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham com a gente, investem com a gente, a maior anomalia para mim do futebol brasileiro é a arbitragem não ser profissional. Mais do que o gramado, mais do que o calendário, acho que é o principal problema que a gente não tem, porque aí a gente cria esse ciclo vicioso de fato, que o cara apita mal, ele é crucificado. E ninguém atua para resolver o problema. O problema continua há anos. Desde que a gente é criança, a arbitragem não é profissional, tem problema, tem erro, massacra o árbitro, suspende o árbitro. Aí o cara volta a apitar, ninguém sabe se ele passou por algum tipo de análise interna, de discussão. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar em cima da arbitragem e ter boas pessoas conduzindo esse processo. Olhar lá para fora para pegar as boas referências. Acho que você tocou num ponto importante. A indústria inteira está crescendo aqui no Brasil. Então, claro que pode ter gente que fala assim, putz, R$7.000 por jogo é muito dinheiro no Brasil? Com certeza, R$7.000 é muito dinheiro num país como o Brasil. Mas diante da relevância que esse cara tem, ou né, esse homem ou essa mulher tem na arbitragem de um jogo que movimenta milhões de reais. Então, vamos lá, né, Allianz Parque, o Alex Miller falou aqui, renda do jogo, R$3 milhões. Me parece pouco um dos caras mais importantes do espetáculo ganhar R$7.000. Exato. Então, acho que tem formas de você ajustar proporcionalmente o quanto o cara vai ganhar, porque você tem justamente um incentivo maior para que pessoas queiram se tornar árbitros profissionais. Você tem que ter um incentivo para um cara que demanda tanta preparação e tanta pressão, ou que você saiba lidar com tanta pressão. Então, eu acho que tudo começa, e eu sempre falo aqui da gente olhar para fora e aprender as boas lições, em olhar para a Inglaterra. A Premier League, que foi fundada lá em 1992, até 2001 ela não tinha também a profissionalização da arbitragem. Até que, em 2001, eles criaram um órgão associado à Premier League, que é o PMGOL, P-M-G-O-L, que trouxe a colinha aqui para não errar, que é o Professional Game Match Officials. Então, na prática, é uma associação que forma árbitros, treina árbitros, acompanha o desempenho, monitora e organiza a arbitragem dentro do futebol no Reino Unido. Né? Toda a escadinha que eu falei aqui de primeira a 10ª divisão, essa associação organiza isso. Então, hoje, eu fui atrás dos números atualizados aqui, ao longo desses 24 anos, os caras aperfeiçoaram muito o método. Como é que funciona lá na prática? Você tem mais de 7.000 pessoas registradas lá que ou são árbitros da primeira a 10ª divisão, ou estão em processo de treinamento para se tornarem árbitros da primeira a 10ª divisão. Sim. Você tem os níveis, então quando o cara passa na primeira prova para ele se tornar árbitro, ele está no nível 7. Então, e aí ele vai trilhando até o nível premium, que é mais que o nível 1, que é o cara que apita na Premier League. Então ele tem 8 camadas para subir até chegar na Premier League. Como é que o cara é avaliado? Tem um ranking, então você sempre tem um analista. Então o Pedro tá apitando, o Marcelo é o analista que está assistindo, o analista da PMGO que está lá assistindo o jogo, que vai atribuir uma nota e vai avaliar se o Pedro foi bem ou foi mal no jogo. Além disso, você tem um feedback dos clubes. Então o clube vai lá e escreve um relatório. O Marcelo apitou bem, o Marcelo apitou mal, não gostei dessa decisão, não gostei dessa, tal. Tudo isso é considerado. Além disso, o cara passa numa avaliação psicológica a cada 3 meses, o cara passa numa avaliação física a cada 3 meses, que são coisas que existem no Brasil, tá? Avaliação física, avaliação psicológica, mas, de novo, dentro de um aspecto não profissional, o cara possivelmente, não vou falar que isso seja regra, mas ele chega menos preparado do que o cara na Inglaterra que vive para isso. Então você tem várias formas, né, esse feedback dos clubes, você tem a avaliação do próprio analista da PMGO, você tem as avaliações psicológicas e físicas, você tem uma outra avaliação de possível conflito de interesse. Então teve um caso que até ficou mais famoso alguns anos atrás, não sei se foi ano passado ou no outro, de um árbitro que foi proibido de apitar jogos do Newcastle, porque quando ele se tornou árbitro, dentro do processo de background check, né, de análise do histórico dele, descobriram que ele já tinha sido associado ao Newcastle. Então, assim, se ele foi associado, ele deve ter sido torcedor, deve ser torcedor, então ele não pode apitar jogo do Newcastle. Vamos evitar esse problema ali na origem. E aí, o sistema funciona, né? A arbitragem da Inglaterra se não a melhor, uma das melhores do mundo. Os árbitros são extremamente respeitados, tanto que você não vê tanta reclamação em jogo da Premier League. O presidente hoje dessa associação da PMGO é um ex-árbitro chamado Howard Webb, carequinha, né? O carecão muito mais bom. boladinho lá, que apitou a final da Copa de 2010. Sim.
que como o Alex falou aqui, é um cara que fala muito em público, então ele dá entrevistas, ele explica as decisões, ele fala sobre o processo da PMGO, e claro, nunca vai ser unânime, mas ainda assim, existe uma lógica, ele defende a metodologia, defende os processos, e aí a gente chega na remuneração, né? A remuneração, e aí falando de Premier League, né, da Championship, que é a segunda divisão para baixo, a gente não tem acesso a essa informação, mas um árbitro de Premier League ganha por ano, na média, 120 mil pounds. 120 mil pounds é quase R$1 milhão por ano. Então parece estar mais condizente com a importância que esse cara tem Com certeza. no espetáculo. E aí, claro que dentro do que eu falei do processo de análise, ou de acompanhamento e monitoramento, eles criaram um ranking, e esse ranking vai pontuando. Então o cara que está sendo bem avaliado, ele vai sendo escalado para os jogos mais difíceis. Então, se o Liverpool vai jogar com o Manchester City, eu vou olhar para o ranking e falar, pô, esses 3 caras aqui, tem conflito? Não, então, pô, Marcelo não tem conflito, é o primeiro do ranking, ele apita Liverpool e Manchester City. Tem um rodízio para o cara não apitar os jogos do mesmo time em distâncias muito próximas de tempo ali também. Então, tudo isso quer dizer o quê? Tem trabalho, tem detalhe, tem aprofundamento, tem profissionais, né, olhando para isso, coisas que a gente até tem no Brasil, claro, tem pessoas qualificadas que olham para arbitragem, mas ainda é muito pouco. E enquanto isso não for profissionalizado, a gente vai ficar tendo as discussões, na minha opinião, vazias que a gente tem, né? Assim, pô, o VAR errou? O VAR errou. O árbitro errou? O árbitro errou. Vamos mudar alguma coisa? Enquanto não mudar, é difícil cobrar dos caras também, né, o estado da arte, quando, como o Alex aqui, que conhece bem a realidade da arbitragem, falou, pô, o cara não tem apoio nenhum para se preparar fisicamente, para se preparar psicologicamente, para chegar bem num jogo, né? Uma brincadeira que é verdadeira, que a gente faz sempre quando a gente fala de arbitragem não profissional, pensa que o cara tá trabalhando de segunda a sexta, no trabalho regular dele, né, na atividade profissional dele. Pode ser que ele seja, sei lá, contador. Ele tá lá no escritório todo dia trabalhando de contador, ou de dentista, ou de médico, ou de qualquer coisa. Ele sai sexta do trabalho, como a gente vai sair aqui daqui a pouco, amanhã ele pega um avião, vai pro Maracanã, apitar Flamengo e Fluminense com 80 mil pessoas. Fala, cara, o que você espera? Que vai ser perfeito? Né? Então, a gente precisa realmente olhar com muito mais atenção pro tema. Você falou do 7 mil, né? Você falou, o valor R$7 mil, né? Lógico, não é pouco para a realidade do Brasil, logicamente, mas só trazendo alguns dados sobre isso, 7 mil é para árbitro FIFA, é para os árbitros top. Árbitro da CBF, 5 mil por jogo. Estamos falando dos árbitros. Quando a gente olha para assistentes e VAR, assistente VAR FIFA, 4 mil por jogo, e da CBF, 3 mil por jogo. Então, a diferença, né, de valor daqui para a Inglaterra, muito maior. Então, é mais uma coisa que a gente precisa melhorar no futebol brasileiro, assim como a gente já falou do calendário, do gramado, e quem poderia melhorar isso. Por isso que a gente está falando, nossa, quando tiver a liga unificada, que precisa ter, isso daí vai melhorar e tudo mais. Porque quem poderia melhorar, na minha opinião, não está melhorando, que é a CBF, né? A Confederação Brasileira de Futebol. Ela que deveria olhar para o calendário, ela que deveria olhar para gramado, ela que deveria olhar para arbitragem. Não está olhando